já estamos com o irmão Maestro Ismael Veiga conosco. Você nos ouve bem, Maestro? A paz do Senhor. O que eu vou fazer, tá? Nós vamos iniciar a nossa reunião e eu vou cuidar dos microfones aqui, então, se você souber como fechar seu microfone, você mantém ele fechado, tá? Para que a gente possa ouvir só o Maestro Ismael. Nesse instante, eu vou fechar todos aqueles que estão abertos. Deixa eu só pegar aqui. Então, não estranhe se o seu microfone aí aparecer fechadinho, tá? Mas todos estão fechados aqui. Todos estão fechados. Tá? Tá aberto do irmão Ferraz e do irmão Ismael Veiga. Nós estamos hoje com 2 Ismael aqui. E 2 maestros aqui. Então, eu acho que irmão Ismael Veiga, tá, ok? Podemos dar início? Com certeza. Então tá bom. Beleza. Fico à disposição de vocês aí. Então tá certo. Ferraz, eu posso iniciar então com aquele nosso combinado? Sim, David, fica à vontade. Então tá certo. Meus irmãos, são todos muito bem-vindos a esse encontro, né? Que a gente está chamando aqui de palestra de música online, de música cristã, né? E nós queremos agradecer aí já de antemão o empenho de todos, né? Em estar aqui conosco. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu gostaria de fazer uma leitura aqui no início, que é o Salmo 33, a partir do verso 1º. Ele é um salmo maravilhoso. Eu não vou ler ele todo, tá? Para a gente já dar sequência, mas eu vou ler os 4 versículos aqui, os 4 versos que diz assim: Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Se a gente continuar lendo o Salmo, a gente vai... O salmista, ele começa aí a dizer ou a justificar o porquê, né, que nós devemos louvar ao Senhor, cantar um cântico novo e tocar bem, né, e com júbilo. Eu não vou ler todo o Salmo, mas depois cada um pode ler aí, né, em sua casa, no conforto aí do seu lar. E nós faremos uma oração nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nos concede nessa noite. Na sequência, eu quero passar a palavra para o Maestro Ismael Ferraz. Maestro Ismael Ferraz. Ele vai apresentar o nosso palestrante da noite, que também se chama Ismael, e também é maestro, só que é Ismael Veiga, tá bom? Então vamos orar, vamos elevar o nosso pensamento ao trono de Deus, nesse momento. A Bíblia fala, nós aprendemos assim, né, que Deus não reúne o seu povo em vão, e tem um propósito nessa noite aqui, que é trazer mais conhecimento, né, para cada um de nós, essa interação, para que a gente possa ser mais útil na casa do Senhor, né, e melhorar cada dia mais. Vamos orar. Pai Celeste, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, o Senhor nos proporciona. Nós queremos te agradecer, Pai, pela vida, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas famílias.
Pai querido, nós também queremos te agradecer por cada irmão, cada irmã que está presente aqui nessa live, nessa reunião. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um deles. Te agradecemos também pela vida do nosso pastor, pastor Antônio, pastor Davi, que nos apoiaram nesse projeto, Senhor. Te louvo também pela vida do irmão Ferraz. E também, Pai, já te agradeço pela vida do nosso palestrante. Que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, Pai. Nós estamos aqui para aprender mais sobre a música, para refletir e poder, Senhor, aplicar no nosso dia a dia, nas igrejas onde nós congregamos, Senhor, na obra que o Senhor tem colocado na mão de cada um que aqui está, Pai, que o conhecimento, as experiências, a troca, Senhor, de experiências aqui nessa noite, com certeza vai servir para a gente ser um pouco mais efetivo, enfim, Pai, um pouco mais qualificado para a Tua obra. Nós pedimos que o Senhor abençoe a sequência dessa reunião, em nome de Jesus. Amém. Ferraz. Amém. Ó, Pai do Senhor, meus amados e queridos irmãos, né? Estamos muito felizes com a presença de todos aqui nessa reunião. Preparei algumas coisas aqui para dizer, né? Mas, como eu tinha falado para o Ismael, eu vou acabar improvisando aqui, né? E aí fica mais dinâmico, né? Fica mais... E eu sei que o Levi já antecipou nos agradecimentos, mas eu também não poderia ficar sem fazer alguns agradecimentos às pessoas, né, que nos ajudaram nesse projeto, né. Essa reunião partiu de uma ideia que nosso irmão Levi teve, né, do ano de 2018, num trabalho que anterior a um trabalho de crianças. Nós estávamos ensaiando no refeitório, né, com as crianças. Nós havíamos feito um arranjo para a orquestra e a gente estava ensaiando com as crianças. E o Levi, surgiu uma ideia, né? Olha, Mael, por que a gente não faz um encontro com os irmãos músicos da cidade, né, reunir o pessoal? E essa ideia só ficou no papel, né? Passou-se o tempo, os anos, e no ano passado nós estivemos em Foz do Iguaçu, num seminário de música, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Ismael, né? E o Xará aí. E, na verdade, eu fiquei 3 anos em Curitiba, né? E eu vi os trabalhos do Ismael lá, com o Madsen, né? Com a orquestra, as gravações. E o Senhor nos deu a oportunidade de conhecermos pessoalmente no ano passado, em Foz. Mas, na verdade, eu conheço o Ismael já faz uns 10 anos, né? A teoria, né? Através de seus arranjos, né? Suas músicas, adaptações. Então, para ser breve minhas palavras, só gostaria de agradecer a Deus, né? O nosso Supremo Criador, os nossos pastores aí, qual nós congregamos, na Central, pastor Antônio Batista Maia, pastor Davi Santana, os nossos pastores, dirigentes das nossas 48 congregações e subcongregações do Campo de Cascavel, e agradecer aos nossos maestros aí, né, do bairro Clareto, Alto Alegre, Neva, Parque São Paulo, Canadá, Florais e São Cristóvão, e os nossos irmãos de sede, todos os músicos e maestros aí que têm cooperado conosco aí para a realização desse evento. Eu gostaria de falar um pouco do trabalho do Ismael, né? Eu sei que ele tem muita coisa aí, muita experiência em música, mas eu gostaria de ler alguma coisa aqui, resumidamente, né, do Ismael. O Ismael Veiga, ele reside em Curitiba, congrega na Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
Ele é maestro, arranjador, produtor musical, toca saxofone, baixo elétrico e teclado. Ismael possui uma experiência em composição já há 17 anos. Ele já fez participações com os cantores Zânia Azevedo, Vitorino Silva, Maria Lima, Cristina Mel e entre outros. Atualmente, o maestro Ismael Veiga, nas atividades didáticas, ele atua como professor de saxofone, teclado, baixo elétrico, atua com música de câmara, improvisação, registro de orquestra, e é professor também de teoria musical, rítmica, percepção e linguagem musical. O irmão Ismael é primeiro-tenente da Polícia Militar do Paraná, é casado com a senhora Mariane Veiga e possui uma filha chamada Maísa. Então, Ismael, satisfação muito grande você estar aqui. Obrigado de ter aceitado o nosso convite de aqui estar, né? E agora a gente vai deixar esse espaço para você, né? Deus tocar no teu coração aí, e você fique à vontade aí para você testemunhar, né? Para você trazer aí para nós o conhecimento aqui que você tem preparado para nós, tá? Fique à vontade, tá? E aí, a partir daí, né, os irmãos tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade, fazer uma pergunta através do YouTube, ou até mesmo através do Zoom aí, né? A gente abre o microfone e faz perguntas aí, tá bom? Dentro do assunto aí que a gente vai mencionar, que é a música instrumental, né, na pós-modernidade. Amém? Então, Ismael, fique à vontade. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, estão me ouvindo bem aí? Sim? Sim. Maravilha. Meus queridos, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, né, pela vida, pelo dom, pelas bênçãos que Ele tem nos dado, por essa oportunidade maravilhosa, né, de estar com os irmãos, aí, estar conhecendo alguns dos irmãos, pelo convite, agradeço aos pastores responsáveis, aos organizadores, aí, principalmente o Levi e o Ismael Ferraz, que eu tive maior contato nesses dias. Fiquei imensamente feliz e que Deus possa falar conosco, né, durante essa live, para que a gente possa aprender, né, aprender coisas importantes, coisas novas, né, sobre o nosso métier, que é a música na igreja, né, que é a minha grande paixão, né? Então, que nós possamos aprender coisas juntos hoje. Eu trouxe uma palestra bem rápida, bem dinâmica, bem focada mesmo, então, por isso eu até fiz o slide ali, para que a gente não fique divagando, não fique falando demais, que ela seja bem prática, otimize o tempo dos irmãos, né, e que a gente possa ser abençoado no dia de hoje. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Estão vendo bem aí o slide? Sim. Sim, né? Me ouvindo bem também? Perfeito. Maravilha. Vamos iniciar, então. Queridos, então o que eu quero falar para vocês hoje, né, é esse tema, né? A música cristã e a pós-modernidade. Então eu trouxe alguns elementos da pós-modernidade, né, tratando ele pela visão de igreja, né, como igreja mesmo, tá? Não como igreja de Cristo, que essa é imutável, né, pode passar o que passar, mas sim como uma igreja social, né, como um organismo social que também, né, sofre constantes mudanças, constantes alterações, tá bom? Então, deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Se vocês tiverem alguma dificuldade aí de visualização ou de audição, me avisem, tá bom? Eu inicio a minha palestra de hoje falando de um autor. Esse cara é Alvin Toffler, tá? Ele escreveu um livro lá em 1980, né, o ano que eu nasci, chamado A Terceira Onda, né? E esse autor, esse Alvin Toffler, ele era um cara futurista, assim, ele pensava muito como seria o futuro e na verdade, ele acertou grande parte das coisas
ele acertou durante os livros que ele escreveu, né? Então, nesse livro, especificamente, ele faz um ensaio sobre o que seria a nossa sociedade pós-moderna, né? Há até um questionamento sobre a questão dessa questão de pós-modernidade, mas, enfim, não vamos nos ater a isso, né? E ele considera que nós estamos vivendo, e lá em 1980 ele já anunciava isso, que nós estamos vivendo nesse momento uma terceira onda mundial, tá? Então, o que quer dizer isso? Que é um período revolucionário da história humana, né? Porque você pode perceber isso, né? As nossas mudanças, elas, nos últimos tempos, elas são econômicas, sociais, culturais, políticas, religiosas, eu frisei ali, né? Filosóficas, enfim, de todas as maneiras, né? E ele disse nesse livro que uma nova civilização estaria nascendo, né? Que envolvia uma nova maneira de viver, né? Nesse livro, especificamente, o Alvin Toffler, A Terceira Onda, ele fala o seguinte, que somente 2 outras vezes na história da humanidade ocorreram mudanças semelhantes a essa. E vocês vão concordar comigo que faz muito sentido, né? A primeira grande mudança da história humana foi quando a raça humana parou de ser nômade, começou a cultivar a terra e ficar ali sedentária, no mesmo local, né? Isso se deu aí há 10 mil anos atrás. Depois, né, observe que nessa época, quem era o mais sábio? Era quem tinha mais tempo de vida, porque as coisas não mudavam muito, né? Quem era o mais rico, né, mais poderoso, é quem tinha mais terra nessa época. Depois, na segunda grande onda, é quando o ser humano passou de uma sociedade agrícola para uma civilização basicamente industrial, né? Isso se deu pertinho aqui, 300 anos atrás, né? E muitas regiões ainda não atingiram esse estágio, né? E daí a gente passa, nessa segunda onda, a entender o seguinte, quem era o mais sábio, né? Era ainda o que tinha mais tempo de vida, porque as coisas não mudavam muito, né? Basicamente as coisas se repetem, né? Então quem vive mais sabe mais, né? Quem era agora quem tinha o mais rico, mais poderoso, já não era tão somente o que tinha terra, mas era o que tinha os insumos, os donos de empresas, a burguesia e etc e tal, né? E aí ele diz o seguinte, o momento que nós estamos vivendo hoje, como sociedade, como igreja, né, é a terceira revolução, é a terceira onda, né? E nessa terceira onda, ele diz o seguinte, que tudo muda muito rápido, né? E à medida que eu for falando, vocês hão de convir comigo que isso está acontecendo. Hoje, né, já não é o mais velho o mais sábio. Por vezes, o mais jovem ensina o mais velho, hoje, né? É comum a gente se bater em alguma situação e pedir para um adolescente, me ajuda aqui nessa configuração desse computador que eu não estou entendendo, né? Por quê? Porque nós vivemos a terceira onda, que é a era da informação. Essa era da informação, hoje, quem que é o mais poderoso, quem é o mais rico? Já não é o cara que tem tanta terra, já não é o cidadão que tem tantas empresas, né? Mas hoje, quem é que ganha dinheiro, né? Quem tem a informação, quem cria algo diferente, quem tem uma ideia diferente. Essa é a nossa realidade hoje. Por que o Ismael está falando isso? Já vamos chegar lá. Então, hoje a gente vive uma transformação social muito grande e cada vez mais rápido, né? Essa revolução, ela, diferente das demais, ela não tem fim, porque a primeira revolução a terra acabava, a segunda os insumos acabavam, né? São finitos, mas a terceira, a informação, ela é infinita, né? Então as ideias, o núcleo de ideias, de informação, ele é infinito, então não se acaba e cada vez ele se multiplica mais, né?
Então, isso nos leva a transformações sociais que influenciam, né, diretamente na nossa visão de igreja. E, por ali, de uma certa maneira, vai influenciar na nossa música também, né? Então, que bom que vocês estão aqui comigo discutindo hoje, né, essa questão da música hoje, o que tem acontecido com a música no meio gospel, tá? E sobre isso que a gente vai tratar. Então, é muito comum a gente ouvir na igreja, né? E eu falo muito isso também, porque eu tenho 40 anos, mas eu comecei muito cedo na música, comecei muito cedo, e é muito comum você ouvir assim, mas no meu tempo era assim, no meu tempo era assado, né? Esse tipo de citação é muito comum para quem viveu um tempo diferenciado, né? Como nós vivemos aí, né? Então, hoje a gente percebe que a igreja sofre um pouco com essa pós-modernidade, né? Eu não vou entrar a fundo nesse quesito, porque não é da minha alçada, mas vocês sabem, a gente está presenciando aí um avanço dessa questão do show, né, em detrimento do altar, né? A gente vê assim um modo não tão velado como eu vi ali os crentes irem buscar na igreja aquilo que precisam, né? Como se Deus fosse um garçom celestial que está ali para servir, né? A volta do humanismo em excesso, né? Eu quero, eu decreto e etc e tal. Enfim, a gente vive uma transformação social que está influenciando na nossa igreja, né? Não vou entrar nessa questão, mas isso ocorre sim, né? Então, a gente já sente uma certa dificuldade em ver aquele amor ao próximo, levar as cargas uns dos outros, né? O serviço cristão e, principalmente, Deus como Senhor, aquele único digno de ser adorado e servido. A gente já, às vezes, se pega em situações de que Deus já não está sendo tão adorado e servido como ele merece, né? Devido a essas transformações sociais. A gente vê também que na igreja, e a gente já vai para a área musical, a igreja, com essa terceira onda da informação, a gente vê que a igreja ela entrou num momento de emocionalismo, né, na pregação, no culto. Então, se fomenta práticas irracionais que tomaram o ambiente cultico, nos conduzindo a uma religião marcada por misticismo e sincretismo religioso. Então, a gente vê, eu vou dar um exemplo claro do que isso quer dizer, né? A gente ouve muito por aí ainda pessoas falando assim, não chama mais aquele pregador ali não. Por quê? Porque não virou, né? Não chama aquele cantor. Por quê? Porque não virou, né? Não deu aquele barulho que a gente esperava. Isso já é uma demonstração, né, da pós-modernidade em detrimento da palavra, né? Esse cantor, ele canta, mas, né, não pega fogo a igreja, tal, não, a igreja não se agrada dele, né? Então a gente vive esse momento, né? E aqueles que conseguem agradar a plateia, ou seja, levar a plateia ao êxtase com a sua música, com a sua palavra, com os seus dons, talentos, esse né, tratado ali como um empresariado, né? Ele ganha bem, ele ganha cachê, né? Ele vive muito bem da sua obra, né? E todos nós sabemos que essa não é a vontade de Deus. Podem falar 1 milhão de coisas, mas essa não é a vontade de Deus. Mas a igreja sofre com isso, e isso vai remeter à música, né? Então, leiam comigo ali, essa citação do Nelson ali. A mensagem do evangelho tem sido sucateada, colocada em segundo plano, escondida em letras superficiais e que não ajudam a pessoas a conhecerem mais o Deus das Escrituras. Pobreza poética, excesso de preocupação com a imagem, né? A gente vive hoje na música, mais do que com a fidelidade à mensagem do evangelho que a gente professa, ou com a integridade dos músicos. É verdade ou não é? Isso é verdade, né?
a gente vê ali a questão da liberdade, né? A liberdade foi transformada não naquela liberdade, né? Que onde o Espírito Santo está a liberdade, mas a gente vê que há um extravasamento emocional, né? Acabou se tornando um show, né? Espetáculos cênicos, né? Então a gente vê pessoas gritando exageradamente, a gente vê gente rodando exageradamente, a gente vê coisas de extravasamento emocional, né? Com relação à nossa música também, né? E aí, quando a gente leva esse ambiente para esse show, para essa imagem, o ambiente de culto ele já perde o sentido. Jesus já é um mero detalhe, né? Então, a gente vê que hoje, durante a execução dos nossos louvores e durante a execução das nossas palavras, é proibido pensar, né? O culto agora é mais emocional e não racional, né? Como o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, né? Claro que eu não estou generalizando jamais, mas eu estou trazendo a reflexão, né, de todos nós, tá? Hoje, não é novidade para ninguém também que a gente vive um mercado gospel, né? Então, a gente vem de uma fase em que ser pastor era sofrido, né? Quem era pastor era aquele cidadão que tinha a vocação mesmo, né? Era aquele cidadão que era escolhido e tal. Mas a gente vive hoje uma facilidade, entre aspas, do evangelho, que aflorou, né, pessoas no nosso meio que não têm o chamado, mas porque são filhos de alguém, né, ou porque são conhecidos aqui, conhecidos ali, acabam galgando postos aí, né? Isso na área de palavra e na área do louvor, né? E para completar isso, né, as grandes gravadoras, percebendo que o CD ia acabar, as vendas estavam caindo, a era da informação estava derrubando eles viram ali a partir dos anos 80 no mercado gospel uma excelente oportunidade de continuar vendendo, porque era o único cliente fiel, era o evangélico, né? Tinha gente comprando CD aí até 2015, então era o único mercado fiel. Então o mercado gospel, ele abraçou a igreja, né? Claro, com uma finalidade monetária. Então aí que começou a vir a questão humana, trazer a questão mais humana para nossa música. Daí que a gente começou a ouvir como, eu quero, é aqui, é agora, né? E eu tô decretando que o anjo vai descer e vai fazer aquilo que eu quero, que eu pedi, porque eu sou filho de Deus, né? O narcisismo, né? E aquela sede, né? A partir dos anos 90 a gente percebe isso, aquela sede absurda pela vitória, né? Vitória, precisa da vitória, precisa da vitória. Mas o que é vitória para um cristão? A gente tem que pensar o que é vitória para um cristão, né? O que é vitória para um cristão, né? Será que é bem isso que a gente está buscando? Enfim, a gente começou a ver nas músicas, nas pregações, e as músicas sempre sendo influenciadas por esse tipo de coisa, né? Então a gente vive hoje o auge do eu, né? A graça fica em segundo plano. Agora veja, a gente gosta muito de falar em promessa. Ismael, mas você está falando aí, mas Deus tem promessa para a minha vida. Tem mesmo. Mas veja só duas promessas que estão na Bíblia e que a gente não canta e não gosta de cantar, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 10 e 20. Outra promessa, a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Então são promessas. Mas por que a gente não canta essas promessas? Por que a gente só canta as promessas boas, né? Que fazem bem ao nosso ego, né? Porque a gente vive exatamente uma era narcisista, plantada por essa sociedade, né? Que influenciou a igreja como organismo social e indiretamente ou até diretamente influenciou a nossa música, aquilo que a gente executa na igreja, tá? Falando um pouco mais sobre isso,
eu não quero jamais dizer que essas músicas estão equivocadas, né? Eu não tenho nenhuma autoridade eclesiástica para dizer isso. Mas e eu vou tratar mais no final dessa palestra, o que o maestro deve fazer, eu digo que é preciso haver equilíbrio. É preciso haver equilíbrio, né? Teve momentos na Bíblia que o próprio salmista Davi, né, clamou, suplicou, né? Senhor, olha para mim. Então ele trouxe essa questão, eu também. Mas a gente vê que tem momentos que o salmista também diz, né? Senhor, não sou nada, eu dependo de ti. Então, o livro dos Salmos, ele é um livro equilibrado, e é esse equilíbrio que nós devemos buscar, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Junto, né? Tem que dar vez, ganha um, tem que dar vez pro outro. Junto com o mercado gospel, né? Junto com o mercado gospel, a gente percebeu o seguinte, vocês vão concordar comigo que a música, ela tem um efeito poderoso, né? Então vocês vão concordar comigo que um filme, se ele não tiver aquela trilha sonora, ele não é tão emocionante, né? Uma propaganda, se ele não tiver a trilha sonora, ele não é tão emocionante. Vocês hão de convir comigo que o efeito da música sobre o ser humano, ele é absurdo, né? Ele consegue mudar sentimentos, mudar posicionamentos do ser humano através da música, tá? Então, lógico, a indústria mercadológica sabe disso, e por isso que tudo que vai na TV, na internet, vocês vão observar que tem uma música, né? Se a propaganda quer que você se sinta bem ao olhar aquele carro para comprar, ela vai ser uma propaganda alegre. Se o carro é uma adventure, ele vai pôr uma música de aventura, né, no meio de uma selva, tal. E a música está sempre acompanhando e influenciando a nossa cabeça, tá? Junto com essa música aí, pós-moderna, né, a gente começou a ser um pouco enganado, né, um pouco ludibriado, manipulado. E isso não é novidade, né? Quando você escuta certos tipos de música, vocês concordam que se você for no YouTube agora digitar músicas para relaxar, né, vocês vão encontrar uma música e vão relaxar, né? E assim, vocês quiserem uma música para aventura, você digitar ali, vai ter uma música e você vai se sentir no meio de uma aventura, né? O que isso tem a ver com a nossa música? Se Paulo disse que o nosso culto deve ser racional, né, eu jamais quero dizer que esse tipo de canção, esse tipo de timbre, ele não pode ser usado. Porém, ele não pode tirar o nosso pensamento na hora do louvor a Deus, né? Então hoje a gente vive momentos, não só hoje, mas a gente percebe momentos em que a igreja está, por vezes, hipnotizada, está em transe ou em êxtase, né? Então, vamos tratar desse assunto. E eu vou dar alguns exemplos, tá? A música hipnótica, né, ela tem o poder de hipnotizar, né, e ela manipula, né, as pessoas através da música. Olha o que diz Ali Moura, né? Teóricos que se especializaram nos efeitos fisiológicos da música se impressionaram a que ponto o ser humano pode ser afetado pela música. A música, ela influi na digestão, nas secreções, na circulação, na nutrição, na respiração, até as redes nervosas do cérebro, né? Ela afeta o nosso físico, o nosso fisiológico, não somente o cérebro, ela afeta o nosso físico, o que a gente está sentindo como físico mesmo. A música provoca certas mudanças biológicas, podendo ocasionar uma alteração no pulso, na respiração e na pressão externa do sangue. Retarda a fadiga, aumenta o metabolismo, amplia a sensibilidade e facilita o acesso a outras formas de estímulo e percepção. Essa música que mexe com o nosso cérebro e corpo, ela é usada desde sempre, né? Lá na antiguidade eles já usavam
esse tipo de música como curandeiros, né, como uma forma de trazer alento para as sociedades, né? E quando a música não é o foco central de atenção, a gente pode utilizar ela como um plano de fundo, que é o que eu falei das trilhas sonoras, né, por exemplo. Né? Então, vejam esse parágrafo e vejam se não acontecem com algumas músicas do meio pentecostal, principalmente a partir dos anos 90, né? E também desse novo estilo de música que é a música worship, né? As variações cadenciadas, que se aceleram cada vez mais e mais, elas elevam a pessoa a manifestar o divino, né? Quando isso se torna repetitivo, através de instrumentos de percussão, o ouvinte pode sentir fadiga e, após, ele tem um amortecimento da sua consciência, levando a um verdadeiro estado de hipnose. Então não é que você vai ouvir aquela canção e você vai ficar hipnotizado, como a gente vê lá com aquele pêndulo na frente do rosto. Mas o que seria essa hipnose? Essa hipnose você vai mexer com você, vai fazer com que você não pense durante o louvor, durante a canção que estão cantando, né? A gente vê muito hoje, né? A primeira coisa, o ministro fala, pega o microfone e fala, fecha os olhos, né? Começa aquelas batidas repetidas, pulso, né? Uma iluminação específica, um clima para louvor, né? Por quê? Porque para você entrar nesse estado de hipnose, né, você precisa dar permissão. Então, são formas de influenciar você a dar permissão para isso. Então, uma pessoa hipnotizada, ela, não é que ela está inconsciente, tá? Ela está acordada, está sabendo o que está acontecendo, mas ele apenas concentra a sua atenção e limpa a sua mente. E ele esquece todo o resto que está acontecendo. Às vezes é a letra, né? Às vezes é o seu relacionamento com Deus durante o louvor, né? Por quê? Porque esse tipo de música, ela mexe com o nosso corpo e o cérebro libera uma dopamina, que vai fazer com que o cidadão ali, o irmão na igreja, ele fique como se fosse anestesiado. Joia, né? Um assunto bem pesado, né? Bem técnico, assim, mas eu vejo assim que a gente tem que trazer coisas novas e coisas que façam a gente pensar, né? Coisas interessantes, coisas que vão nutrir nós. Por quê? Porque os que estão assistindo são, de certa forma, técnicos na sua igreja, né? Então, eu falo que a maestro, mas isso se estende aos músicos também. E nós precisamos dar o suporte à igreja e ao pastor da igreja sobre esse tipo de coisa, porque o pastor da igreja, na sua grande maioria, e a igreja, eles não são técnicos, eles não são músicos, eles não entendem esse tipo de linguagem, eles não são artistas. Então, nós que somos os técnicos da igreja, que somos aqueles responsáveis pela música na igreja, né, nós temos que pensar nisso. Somos nós, né, que somos os responsáveis por isso, né? A gente não pode só pensar que o pastor vai pensar nesse tipo de detalhe. O pastor, ele tem uma visão macro, né? Então, já que o maestro também é um pastor, né, e ele é pastor daquele grupo que ele rege, quer seja coral, orquestra, big band, enfim, né, ele é o técnico no assunto, né, e ele é o responsável natural por esse filtro, né, esse filtro de realmente separar o joio do trigo na música, né, limpar o máximo possível, filtrar realmente, essa é a palavra, aquilo que vai para a igreja. Então, nós somos os responsáveis. Eu sei que às vezes não depende de você, maestro, né? Às vezes você tem um líder de louvor que escolhe as coisas e você tem que cumprir. Às vezes você tem um pastor que determina aquele tipo de coisa e você tem que cumprir. Porém, cabe a você, né, fazer ali o staff dele, fazer o feedback para essas pessoas, né, trazer o seu conhecimento para ele,
né, já que você é o técnico no assunto, né, você é o responsável natural por esse filtro. E você, como maestro, você deve combater esse new age que está acontecendo aí, né? Mas não combater no mau sentido. Ismael, você quer dizer então que a gente não deve mais tocar worship na igreja? Já vamos falar sobre isso, né? Você deve combater de forma inteligente e moderada, tá? Veja só, músicos são críticos e diferenciados por natureza. Vocês já ouviram falar essa expressão? Todos aqui que estão me assistindo devem ser músicos, né? Vocês já ouviram muito essa expressão. Ah, mas músico é terrível. Músico é difícil de lidar. Músico é complicado. Sabe por quê? Porque o músico, ele foi feito diferenciado. Não o músico em si, mas o artista em si. Ele foi feito por Deus diferenciado. Nós temos características do nosso cérebro que as pessoas comuns não têm, né? Nós somos críticos por natureza. Nós temos filtros que as pessoas comuns engolem tranquilo, mas vai chegar no filtro do artista, do cantor, do músico, e ele vai falar, não, mas espera aí, não é bem assim. E por isso as pessoas comuns acabam, por vezes, por não entender esse perfil que Deus colocou a nós, né? E às vezes até combater, né? Ser contra, né? Não entendendo essa peculiaridade dos músicos. Então, vocês sabem muito bem disso. O músico é crítico por natureza, ele tem um pensamento diferenciado, né? E foi Deus que dotou a gente assim, né? Com um propósito específico. Não é verdade? Porque a música é, sim, importantíssima no reino de Deus, né? Eu não gosto daquela palavra quando diz agora a gente vai para o momento mais importante do culto, que é a palavra. É mentira. Tá? Não é. A palavra não é a parte mais importante do culto, porque o louvor já é uma palavra. Quando você vai lá e canta, né, o hino da harpa, um louvor, tá? Você já está transmitindo a palavra. A palavra não é o Ismael pegar o microfone e estar falando aqui. Tá? Quando você pega o seu instrumento e faz uma introdução, já é a palavra. O Espírito Santo já está falando com as pessoas ali, sem palavras. Né? O Espírito Santo não está preso na nossa boca, que precisa do Ismael falar aqui, né? Eu conheci uma pessoa que ele chegava a mudar, né? Completamente. Ele era normal, falava assim, quando ele pegava o microfone, ele mudava sensivelmente para falar. Gente, o Espírito Santo não precisa disso, né? Então, esse tipo de pessoa é que tem o pensamento que ele é que vai fazer o culto acontecer, né? Quando ele pegar o microfone e falar daquele jeito, né? Totalmente errado, né? A introdução, a oração do culto, né? Quando você está de joelho ali, Deus já está falando com a gente. Quando a gente está vindo para a igreja, quando a gente dá as primeiras notas, a introdução, já, se você estiver atento, Deus já está falando contigo, né? Quem é sensível já começa a chorar, já com a introdução do hino, né? Lembrando da palavra, do que vem ali da letra, né? Então, eu realmente não gosto dessa diferenciação com a música, mas isso é comum porque nós somos realmente incompreendidos por essa criticidade, tá? Qual é a solução, né? Que eu vejo nisso, eu já caminho para o final, né? Já caminho para o final, mas é o equilíbrio, essa palavra que rege a nossa vida em tudo, ela também deve reger a música na igreja. Então não é nem 8 e nem 80, tá? Então, nós não podemos, né? A partir de agora eu começo a linkar com tudo que eu falei e percebam, nós não podemos ficar somente ligados aos hinos tradicionais, tá? Não. Se você ficar somente ligado aos hinos tradicionais e não se atualizar, você vai perder músico, tá? E você vai morrer. Essa é que é a verdade. Por quê? Porque a atualização ela é constante. Vamos observar que os hinos que hoje são tradicionais, vamos falar de um hino aí, Grandioso És Tu, é um hino tradicional para nós. Em algum momento da história ele já foi um estilo inovador, não é verdade?
Em algum momento da história, quando a época surgiu, um pouquinho antes, alguns anos antes, se tocava outras coisas. Se tocava coral a 4 vozes, né? Não tinha instrumentos. Então, eu não gosto do 8. O que é o 8? O 8 é assim, não, aqui é só tradicional. Não toca jamais essas músicas de hoje aí, moderna, gospel, não toca aqui. Aqui é só hino da harpa, é só grandioso és tu. Não vai dar certo. Você quer ver um exemplo? O violão. O violão era considerado, pelas nossas igrejas, um instrumento mundano. Você não podia tocar violão lá atrás, porque era um instrumento que vinha de fora da igreja. Né? O que era comum? Piano e órgão, que eram instrumentos sagrados, sacros. Né? De repente surgiu uma igreja chamada Assembleia de Deus, começou a usar pandeiro, que era um instrumento mundano. Pandeiro, ó, pandeiro, violão. Começou a fazer performances no culto. Hoje o irmão vai tocar aqui o trombone lá. O irmão vai tocar o trombone aqui. Vai fazer um solo. Isso não existia, tá? Isso não era tradicional. Hoje pode ser que seja. Mas, então, em algum momento, há uma quebra da tradição. E isso é natural. A sociedade evolui, tá? Então, repito, aqueles que ficam somente presos à tradição, eles vão morrer. Até porque, se você observar as suas orquestras, aí, os seus grupos, eu tenho certeza que mais da metade deles são jovens, abaixo dos 30 anos. E essa turma aí, eles estão ouvindo as coisas de hoje. É óbvio que eles ouvem lá, Grandioso és tu, os hinos da harpa, os hinos do inário cristão, mas eles estão ouvindo as coisas de hoje, eles querem tocar as coisas de hoje. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que mais eu recebo mensagens é de pessoas do Brasil inteiro dizendo: Ismael, que legal, você pega um hino do Fernandinho, Galileu, e escreve para orquestra. Né? Você pega um hino da Gabriela Rocha, Atos 2, e escreve para orquestra tocar. Aí eu consigo juntar o que é tradicional, que é uma orquestra, e o que é o novo, e se juntar. Então eu não preciso hoje mais na minha igreja dizer assim: puxa, agora eu toco o hino da harpa, mas agora é o louvor. Puxa, o louvor eu não toco, porque minha orquestra é tradicional, meu coro é tradicional. Então agora vamos passar para o grupo de louvor fazer. Né? A gente divide o reino, isso não é bom. Tá? Então, não tão tradicional, mas também a gente não pode romper totalmente com o tradicional, porque foi o caminho que nos trouxe até aqui. Né? Então, eu não acredito num rompimento, apesar de, como eu disse, as coisas mudam muito rápido, nós vivemos aí a terceira onda, né? Era da informação, a gente tem muita informação, né? As coisas mudam velozmente, mas eu não acredito no rompimento com as raízes que nos trouxeram até aqui. Tá? Então, nós não podemos sair tocando só o que está escrito hoje. Tá? Em detrimento daquilo que a gente já viveu no passado. Então, o ideal é o equilíbrio. Tá? Passando para o próximo tópico ali, eu falaria da minha experiência pessoal hoje, né? Na minha igreja, que é a DVEC Curitiba. E eu acho que vai afetar muitos maestros do que eu vou dizer aqui. Hoje a gente vive uma realidade muito interessante, que eu acho que é um modelo para o futuro. Né? Qual é o modelo para o futuro? É nós adaptarmos a modernidade ao tradicional. Então, hoje, o que eu busco como experiência pessoal na minha igreja? Eu busco trazer essa atualidade para perto do tradicional. Como que eu faço isso? Primeiro, né, não tem um momento de orquestra separada e louvor para lá. Se eu fizer isso, o louvor é mais forte, porque ele é mais atual. Eu vou perder. Eu preciso trazer eles mais perto de mim. Né? Vocês lembram quando a gente mudou de banda, aquelas bandas militares? Eu toquei bandas militares, tocava dobrado na igreja, e começaram a surgir as orquestras, violinos, tal. Quem se separou da orquestra acabou. Né? E hoje a gente está vendo um caminho para acabar as orquestras e diminuir, ter ali um violão, um tecladinho, uma bateria, empobrecer mesmo. Né?
Então, o que a minha experiência pessoal fala? Que a gente precisa somar com eles, né? A gente precisa somar. O Reino Unido fortalece, né? Separado a gente vai acabar. Quem vai sobrar são eles, que são mais modernos, estão mais linkados com a realidade de hoje. Então, o que eu procuro fazer e eu oriento que vocês façam também? Juntem os departamentos, né? Você vai fazer um louvor com a igreja, faz um louvor com o grupo de louvor e a orquestra acompanhando. Se você tiver um coral na sua igreja, né? Por que os corais estão acabando? Porque ficaram presos ao tradicionalismo. Não, eu só canto com a minha voz, clamo ao Senhor. Foram acabando, infelizmente. Eu amo coral, mas hoje é difícil se encontrar. Pega esse coral e coloca junto nesse bolo aí de louvor, faz cantar junto, né? Procure arranjos específicos, né? A gente vê aí Brooklyn, a gente vê Prestonwood Choir, a gente vê arranjadores brasileiros que escrevem para essa realidade, né? Busque esse tipo de coisa para que fortaleça, né? E você consiga se manter nesse mundo de hoje. Então, lá na minha igreja, né, a gente tem um grupo de louvor que é bastante forte, é a tradição da nossa igreja. Eles são muito bons, eles fazem um trabalho excelente, né, em todo o Brasil. E Curitiba não é diferente, é um foco, né, da minha igreja, a parte de louvor. E a orquestra veio para somar. Então, é perceptível a força que nós conseguimos dar para o louvor da igreja, para a hora ali da adoração, quando a gente soma a orquestra com aqueles instrumentos, com aquelas vozes. É mais força, é mais bagagem sonora. Isso, a igreja sente a diferença, é impressionante, né? Então, eu sei que grande parte do Brasil hoje ainda existe aquele negócio de, não, a orquestra tocou aqui, aí acaba. Não, agora é o grupo de louvor. Isso é péssimo para nós, tá? Porque fatalmente a gente, como orquestra, vai acabar deixando de existir se a gente insistir nisso. Então, além disso, né, de trazer para a comunhão, trazer mais elementos, né? Ah, tem um coral, traz o coral para cantar junto durante os louvores ali, faz, né? Nem que seja uníssono, mas o ministro está lá cantando, a orquestra acompanhando, o grupo de louvor cantando e o coral também cantando. Faz as pessoas participarem. Essa é uma experiência que tem dado certo. Assim, por onde eu tenho passado, eu tenho procurado agir dessa forma, tem dado certo, né? As pessoas se sentem motivadas porque estão mantendo a sua tradição, né? Como orquestra, como coral, mas também estão abertos ao novo, né? Às novidades. Isso funciona muito. Também, como é que tá aí, Levi? Tá muito... Tá bom de ouvir? Tem mais tempo? Não, tá muito bom. Tá muito Então bom. Viu? tá, Jóia. E se o microfone tivesse aberto aqui, para todo mundo, você ia ouvir uns glória, você ia ouvir fala Deus, entendeu? Algumas coisas assim. Vai em frente. Legal. Então, a minha experiência pessoal também diz que os irmãos, até os jovens, eles gostam de ouvir alguma coisa tradicional, tá? Então, não pense você que aquele rapaz de 20 anos, se ele ouvir um Tu És Fiel, Senhor, bem tocado, bem cantado, ele não vai gostar porque não é da época dele. Não pense você, a minha experiência pessoal diz o contrário. Então, na minha igreja, na DEVEC, que é uma igreja mais moderna, assim, não é uma igreja tão tradicional, né? Ela tem uma linha tradicional, mas que é um pouco mais moderna. Eu tenho feito assim, né? A gente inicia tocando os louvores junto com o Ministério de Louvor, então a orquestra toca tudo, né? Nós trabalhamos por escala aqui na igreja, mas após isso, vai chegar o momento da oferta, por exemplo. Então é o momento que eu tenho para trazer uma peça instrumental, né, de um hino. Talvez Cristo venha tocado ali, um grandioso és tu, tu és fiel, sem ovelhas, coisas antigas aí, dos mais antigos. Se isso for feito com qualidade,
os irmãos mais velhos vão amar isso, porque vai trazer à memória aqueles momentos bons que ele teve na vida cristã. E os mais jovens, se for feito com técnica, com o melhor que você puder dentro das suas limitações, as pessoas vão perceber que você está fazendo aquilo, que é um diferencial, né? E todo mundo gosta de novidade, né? A própria Bíblia, né, manda a gente cantar um cântico novo. Então, é interessante a gente ter uma visão moderna, um cântico novo. É interessante, de vez em quando, a gente tocar uma coisa moderna. É interessante também a gente não esquecer das raízes. É interessante, sem dúvida alguma, né? Então, você como maestro, como músico, fique atento ao repertório, né? Porque isso é sua responsabilidade, tá? Isso é sua responsabilidade. Aproxime-se mais do líder de louvor, né? Do seu pastor, enfim, de quem toma as decisões sobre o repertório, se ele deixar, é óbvio, né? Mas procure essa abertura para influenciar no repertório, para trazer algo que agrade mais também os músicos na hora de executar, né? Lembre que os músicos, eles são críticos, né? Então, cuidado com o estilo que você leva, principalmente se você for mais jovem, né? A maturidade, ela traz algumas reflexões para nós, né? Eu sempre digo que uma delas, você começa a pensar assim, rapaz, aos 20 anos eu pensava que meu pai e minha mãe não sabiam de nada, e hoje você fala assim, meu pai sabia de tudo, eu que estava errado, né? Com a música é assim também, quando você é mais jovem, você, no impulso da juventude, você pode cometer muitos erros, então cuidado com certos estilos, né? A pergunta que eu vou fazer, esse estilo que você vai tocar, a igreja vai participar, né? Ou de repente você é de uma igreja bem tradicional e de repente você toca um arranjo lá que é um reggae, por exemplo, né? Um samba, né? E a igreja vai ficar olhando o arranjo, sim, mas não vai participar, né? Então lembre-se sempre que o nosso objetivo principal como maestros é fazer a igreja participar. Como? Cantando, sim, prestando atenção no que nós estamos tocando, cantando, né? E fazendo aquele culto, nós como facilitadores daquele culto da igreja. Então, se o nosso arranjo, se o nosso louvor, se o nosso estilo, se os nossos timbres, as nossas vozes, elas não estão nos ajudando a isso, né? A fazer com que seja um facilitador de a igreja adorar, então a gente está no lugar errado. Aí a gente tem que pegar um teatro, né, e ir para lá para se apresentar, né? E isso a gente às vezes adquire com a maturidade, com o tempo passar, né? Mas fica a dica aqui que você conheça o seu público. Essa é a palavra. Conheça a sua igreja. Ah, Ismael, mas a minha igreja é muito tradicional, então eu não vou poder tocar nada mais moderno? Pode, mas vá com pitadas, né? Vá ganhando a igreja, tá? Essa é a experiência que mais nos afeta, né? É você, às vezes, ficar preso só no estilo, só num momento, ou você também querer romper com aquilo e a igreja não receber, não participar, e você fica frustrado com aquilo. Então, busque isso, né? Busque isso em Deus, que Deus te dê esclarecimento. Eu, como maestro, falei muitas vezes, no sentido assim da juventude mesmo, né? Eu comecei a reger com 17 anos, então, imagine, né? A gente tem uma visão que não leva em consideração a igreja, mas eu não tinha alguém para me falar o que eu estou falando hoje para vocês, né? Que são mais jovens aí, talvez. Então, a minha fala final é essa. Estamos, sim, né, num momento de transição muito rápida, como disse Alvin Toffler, né? Ela vai acontecer
você vai precisar se atualizar ou você vai perecer, tá? Se você ficar agarrado ao tradicional, você vai perecer, infelizmente, tá? Então você precisa se adequar. Porém, nós não podemos deixar que essa música moderna, que é uma música encaixada, feita numa caixa, ela seja colocada na nossa cabeça à força, tá? Porque lá em Romanos 12, né, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, eu peço, pelo amor de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí olha só que atual essa palavra do apóstolo. Ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, não engulam tudo que falam para você. Ó, isso é o certo, viu? Ó, o mundo agora está fazendo isso aqui. Esse é o, cara, esse é o padrão, você tem que seguir. Não, ó, viu? Agora, cara, não usa mais sétima maior, não. Agora é worship. Tá um exemplo bem. Agora é worship, não usa sétima maior, não. Porque agora é isso aí que está pegando, é o que está em voga. Mas ele diz assim, o apóstolo Paulo: transformem-se pela renovação da sua mente. Então é bem diferente. Ele está dizendo que vocês devem se transformar, devem se renovar, mas não se amoldar. Então ele não está dizendo, né, que você não se transforme, não se renove, né, mas ele está dizendo para você não se amoldar, não compre pronto, né. E fazendo isso, olha o que ele diz: para que nós, músicos, aí nós sejamos capazes, né, após ser transformados pela renovação da nossa mente, filtrar aquilo que a gente recebe através de letras, de ritmos, de timbres, enfim, de toda a qualidade musical que a gente ouve e recebe, que a gente possa ser capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, finalizando, né, a gente veio de um período em que a música ela era uma música já fermentada para criar aquele ambiente angelical, né? Então a gente já começou a ser manipulado, a ser hipnotizado, né? Lá na Igreja Católica, quando eles fizeram aquelas igrejas enormes com aquele reverb enorme e cantavam tudo com vozinha de anjo, as criancinhas, né? Para que quando você entrasse na igreja era o céu, né? Ali já era a dita música sacra, né? Do lado de fora ali com o seu instrumento não tinha esse reverb todo, não tinha essa estrutura toda para essa hipnose, né? Já não era música sacra. Depois a gente evoluiu bastante na questão musical, né? E a gente chegou aí próximo dos anos 90, que a gente adentrou ali a música pentecostal, né? Que foi uma música assim que eu acho que deteriorou e deteriora ainda muito a nossa música como congregação, né? Porque é uma música que, se você observar, ela é feita para você atingir o êxtase, né? Ela não é uma música feita para você pensar. Então, se você for pegar um hino pentecostal, vocês podem até dar risada agora do que eu vou falar, mas você vai pegar um hino pentecostal, não está ouvindo o teclado não, né? Nesse momento, não. Tá, você vai ver a música pentecostal, ela é feita de grupos de semicolcheias, né? Então, aquilo é uma forma de influenciar o seu físico, a sua cabeça, de te acelerar, de fazer você entrar num estado de êxtase, né? Para comprar aquilo pronto, para comprar aquela caixinha, para comprar aquelas mensagens, né? E as grandes gravadoras, os cantores, eles viram que isso funcionou e eles começaram a produzir isso. Tem gente que produz isso até hoje, né? Então são músicas que às vezes ela tem 16 compassos de semicolcheia. A gente tem músicas até que você vê assim que ele fala tão rápido que você nem consegue entender às vezes o que ele está cantando, né?
Então, essa música pentecostal, infelizmente, não generalizo. Por favor, tudo que eu falei aqui não é generalizado, mas a música pentecostal que foi vendida para nós a partir dos anos 90 ali, que é essa música que trouxe a vitória e tal, e agora, ela veio recheada dessa questão, né? Das semicolcheias, da batida forte, dos breaks, né? E hoje, ela já começou a deteriorar, né? Os nossos louvores, né? E hoje a gente já visualiza essa música worship, que é uma música que empobreceu, né? Ela não é poética, muitas delas elas não falam de Jesus especificamente, da volta dele, né? Não falam dos nossos pecados, de que a gente precisa dele. Muitas delas, não todas, tem músicas maravilhosas. São músicas repetitivas em excesso, né? Eu vi até uma piada esses dias que falaram assim, mas é que a gente repete para ficar mais fácil o louvor e tal. E daí o pastor fala assim, pois é, mas isso aí demonstra uma preguiça, né? E se você faz com preguiça, então Deus não vai receber, né? Esse louvor tá muito preguiçoso, repete 80 vezes a mesma coisa. Então, a gente vê hoje, né, essa música que também está nos hipnotizando. Será? Essa música, ela tem, primeiro, vamos pensar, ela tem primeiro a substituição de elementos comuns, né, como bumbo e caixa, pá. Ela substituiu esses elementos por tambores, né? Então você vai ouvir essas músicas trum, 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 trum. Ela substituiu. Isso é de propósito, né? Isso influencia no nosso cérebro. Outra coisa, nós tiramos, né, as tensões harmônicas, nós tiramos uma maior qualidade musical para deixar mais simples, também para tirar a nossa atenção, para deixar a gente em estado relax, para ser hipnotizado através dela, para entrar naquele transe ali. Nós mudamos os nossos timbres. Então hoje o tecladista vai lá e pede, camadas de pad. Os tecladistas vão saber o que eu estou falando, talvez os outros músicos não, mas os tecladistas vão lá e camadas de pad. É um piano ali e o pad cheio, camada, outro pad em cima, outro pad, né? O que é isso? É exatamente aquele tipo de música que eu falei no início, que se você for procurar agora, música para relaxamento mental, você vai ver que a primeira coisa que vai aparecer é um padzinho daqueles. Então aquilo ali é para mexer com você mesmo, né? Você já percebeu, ali na parte da hipnose a gente falou sobre a repetição. Você já percebeu como essas músicas são repetitivas? Como os licks de guitarra, os riffs de guitarra são repetitivos? Então é... E aquilo vai embora, né? Eles são repetitivos. Isso aí é porque a indústria viu que isso mexeu com a cabeça das pessoas e trouxe para o meio evangélico. Ismael, isso é ruim? Não é que é ruim, mas no momento em que isso começa a influenciar no nosso culto racional, eu imagino que é ruim. Assim como as músicas pentecostais, muita gente não prestava atenção no louvor a Deus, mas ele estava sendo hipnotizado por aquela batida forte, pá, violenta, aquele monte de palavra que estava falando na frente dele, rápido, vai, acelera, acelera. Ele era influenciado por aquilo. Hoje a gente é influenciado por isso, apaga essas luzes, hipnotiza você e você fica ali naquele estado alfa, tal. Então isso é ruim, tá? Não é a música worship, a música pentecostal em si que é ruim, mas é o que ela pode trazer se nós, como técnicos do assunto, não informarmos as pessoas, né? Não procurarmos nos transformar pela renovação da nossa mente, como disse o apóstolo Paulo ali. Então fica a minha mensagem a vocês. Obrigado mais uma vez, né, por esse convite. Eu reconheço que é bastante pesado a palestra, assim, mas
eu creio que é muito pertinente, porque a gente vive um mundo hoje, né, em que passa tudo tão rápido que se a gente não parar e pensar, não, peraí, eu acho que eu estou sendo enganado, estão me enganando aqui com essa batida, com esse timbre, né, a gente começa a engolir tudo, né? O padrão que vão passando para nós, chega um momento que você fala assim, ô rapaz, puxa, você não tem aquele pad lá, aquele som de guitarra? Ah, não tem, porque eu toco outra coisa lá, eu toco... Ah, não, compra aquele pedal lá, né? A gente acaba tendo que se amoldar esse padrão como se aquela música, como se o Espírito Santo de Deus dependesse do modelo da música para fazer, né? Como se o Espírito Santo de Deus dependesse disso, e não depende disso. Então nós, como técnicos, repito, nós precisamos filtrar essas letras, tá? Então não cante demais na sua igreja só letra que fala né, eu quero o que é meu. Pode cantar isso também, né? Vários personagens na Bíblia fizeram isso. Oh Deus, eu tô aqui, Senhor, eu sou teu filho, né? Clamaram, não é pecado, não. Agora, o que não pode é a gente exacerbar isso, né? Vai ter um dado momento, e eu acho isso muito importante, que o pastor da igreja, que é o condutor, né, o líder de música, o maestro, enfim, ele tem que estar muito ligado com essa pessoa do pastor, porque é ele que sabe o que vai alimentar as ovelhas, não somos nós, né? Então, muito ligado com ele, para ele dizer o que a igreja está precisando. Porque o pastor tem essa leitura e você, como maestro músico, não tem. Então, de repente, você chega lá, escolhe 3 louvores lá. Não, hoje restitui, eu quero de volta o que é meu. O outro é eu sou filho e acabou. E o terceiro me dá minha vitória aqui. Aí você toca aquilo e a pregação do pastor vai ser raça de víboras, arrependam-se. Né? Raça de víboras, arrependam-se. Vocês estão tudo errado aí. Quer dizer, o louvor desconstruiu aquilo que Deus passou para o pastor falar. Então, esse sincronismo de palavra e louvor é muito importante, né? E sempre filtrando o que essas letras têm falado, né? Ela alimenta a igreja, é o momento de alimentar a igreja com ela, né? Será que é o momento de a gente cantar esse tipo de louvor? Será que é o momento de a gente cantar esse tipo de ritmo? Usar esse tipo de timbre? Enfim, né? Fica aqui a minha palavra para vocês. Deus abençoe. Eu vou tentar ligar o teclado agora, tá? Para que saia o som aqui, para eu demonstrar algumas coisas para vocês do que eu estava falando, tá bom? Bem rapidinho. Acho que a live foi curta. Dá para gente encerrar. Deus abençoe. Esse assunto não se encerra aqui, né? Continuem estudando, discutindo ele, porque é um assunto maravilhoso. É um assunto que vai influenciar no nosso louvor, desde lá o ministro que está com o microfone na mão até o músico lá primeiro, ele vai influenciar no nosso louvor, na nossa música e na nossa igreja, tá bom? Fica aí a palavra de Romanos 12 para todos vocês. Deus abençoe. Então, por exemplo, né, a música dos anos 90, antes a gente vinha de uma coisa mais assim, mais poética. Não vou ser saudosista, por favor. Mas assim, só para vocês perceberem que a gente tem que ser mais crítico com isso, né? A gente vinha de momentos assim, como algumas músicas adventistas, né? Algumas músicas tradicionais mesmo da Assembleia Batista, enfim, que eram mais nesse estilo. Vou tocar algumas, né?
ouviram, né? A gente vinha de uma linha em que se respeitava a poesia, né? Se respeitava a harmonia, tinha-se um cuidado com o racionalismo da música, né? Não sei se vocês conheciam tudo isso, né? Se eu sou meio velho aí, mas depois a gente passou para uma música que começou a querer nos influenciar, que foi uma música. Eu não vou tocar a música em si, mas vocês vão lembrar desse tipo de estilo, né? Que a gente foi bombardeado a partir dos anos 90. Músicas que eram assim, ó. Aí a gente começou a ser bombardeado com esse tipo de música e junto veio uma mensagem muito, né, de humanismo, de vitória para você, pula aí, levanta, sacode e tal, sacode essa poeira, bababá. Isso não é totalmente prejudicial. Eu já disse, tem inúmeras passagens na Bíblia que os personagens têm situações assim de desespero que ele olha para cima e rasga as vestes e fala: Senhor, poxa vida, eu sou teu filho e tal. Não tem problema nisso, né? O problema é você ser bombardeado a todo tempo com isso, ser influenciado por causa disso, né? E hoje, né, a gente, a gente passa por um momento assim em que, na verdade, a gente estão tentando nos fazer chegar ao transe, né, durante o culto. Então vocês vão ver algumas coisas que acontecem hoje, né, e vão lembrar daquela palavra que eu acabei de falar sobre a hipnose, né. Então hoje as nossas músicas estão recheadas de coisas tipo isso aqui. Não concordam comigo? Aquilo que eu falei anteriormente, né, de coisas simples, mas que vão mexendo com a gente sem que a gente possa perceber, né? É como eu disse, né? Antes a gente tinha bateria era isso aqui, né? Depois a gente foi para um outro sistema. Fase 1 e 2, vamos lá. Hoje, como é que é tocado as baterias desse estilo de música para relaxamento, né? Que o worship busca? Ele utiliza muito mais os tambores, então é mais. Eu quis demonstrar esse tipo de coisa, né? Para vocês entenderem mais ou menos na prática, aqueles que ainda não sabem, esse tipo de coisa, né? Que os timbres eles vão mexendo com você, a batida, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, e que vocês fiquem atentos a isso, né?
procurem o equilíbrio, né? Procure o equilíbrio em tudo, nos seus louvores, nos seus ritmos, nos seus timbres, nas suas letras, nos temas que forem escolhidos, né? Não fale sempre da mesma coisa, da mesma forma, né? Procure trazer novidade, mas mantendo os pés no chão nas suas raízes. Esse é o segredo do sucesso, né? Com o seu público, e eu não tenho dúvidas que é o que Deus também vai se agradar. Deus não está preso a nenhum estilo musical, a nenhuma composição, né? A nenhum livro de música, né? A nenhum estilo musical, como eu disse, mas ele se agrada muito da comunhão, né? Então, quando a gente busca a comunhão, agregar o máximo de elementos, de pessoas para o nosso trabalho, eu não tenho dúvidas que Deus se agrada. Amém, meus queridos? Essa é a minha palavra para vocês. Obrigado pela oportunidade, aos que ficaram até o final, né? Muito bom, assunto bem gostoso de falar, de tratar, e fico à disposição dos senhores aí. Amém. Vamos só pedir o pessoal, né, abrir as câmeras aí para a gente dar um positivo aí para o Ismael aí, mostrar as carinhas aí do pessoal. Agradecer a presença de todos. Aí. Pastor Sandoval com a gente aí. Pastor Sandoval, maravilha. Amém, meu irmão. Tá na bênção. Muito boa a explicação do irmão aí. Vamos começar a colocar em prática aí, nos primeiros momentos em que retornarmos aí às nossas atividades. São dicas importantíssimas. Quisera Deus que todos os nossos músicos, maestros, enfim, que participam de uma hora ou de outra aí dos louvores da igreja, tivessem a oportunidade de entender as grandes verdades que foram colocadas aí, até onde eu pude participar. Tá? Maravilhoso. Com certeza aí agregou alguma coisa a mais. Aí eu fico feliz aí pelo convite que recebi, Levi. Deus te abençoe, abençoe o nosso irmão Ismael e o nosso Ismael Ferraz aí também. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí nessa sala aprendendo. Com certeza Deus vai nos abençoar. Deus abençoe a todos. Amém, amém. Amém. Está conosco também, só para mencionar aqui, a gente tem bastante pessoas aqui conosco, mas o pastor Nelson Barbosa também está aqui conosco, o nosso maestro Mor, o Henrique, estava com a irmã Eleonora também participando, né? Bom ter vocês aqui conosco. Satisfação grande também, hein, ver meu irmão aí, né? Campo Grande, dando aquele apoio do incentivador musical aí, né? Muito obrigado aí, meu irmão. E agradecemos também, né, Ferraz, a participação de todos os nossos irmãos aí pelo YouTube, né? A gente teve picos aí só no YouTube aqui, mais de 50 pessoas, então foi muito, muito legal, foi muito proveitoso. Tá? Ferraz, se você quiser fazer os agradecimentos finais, fica à vontade, Silvio. Então, mais uma vez, agradecendo a todos aí, né? E que essa não possa ser a primeira vez, né? Que possam surgir mais vezes, mais encontros, né? Mais uma vez, agradeço os maestros, os músicos, o pessoal que cooperou, que nos ajudou, os irmãos das congregações, pastores, enfim, todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Tenhamos uma ótima noite. Eu acho que a gente poderia encerrar, como começamos com oração, né, Ferraz? Isso. Antes que os irmãos saiam aí, nós vamos pedir para o pastor Sandoval fazer essa oração, e aí a gente se despede com a bênção apostólica aí, pastor Sandoval. Vamos, meu irmão, vamos orar. Senhor Deus e Pai que está no céu, queremos agradecer a Ti, Senhor, por este abençoado momento que Tu nos proporcionou. Abençoa, Senhor, a vida do Teu filho, que ministrou essa palestra tão importante, tão atual, que serve, Senhor, para que nós venhamos edificar, ó Pai querido, o nosso ministério, solidificar, que possamos fazer o melhor para Ti. Abençoa cada um dos Teus filhos que estiveram nesta sala de bate-papo, ó Pai querido, aprendendo, com certeza,
nós precisamos aprender a cada dia. Abre nossa mente, o nosso entendimento, e que nós possamos, ó Pai querido, fazer sempre o melhor para Ti. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada músico, de cada maestro, de cada regente, de cada pastor, ó Pai querido, amado, cada líder de grupo musical na Tua casa, pois nós queremos fazer, Senhor, com certeza, o melhor para Ti. Capacita os Teus filhos, dando a Tua bênção, Pai querido, pois nós pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus e que este povo permaneça para todos sempre e todos digam amém. Amém. Irmão Ismael Veiga, maestro Ismael Veiga, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Né? Que agradeço. Foi assim, nós recebemos aqui no YouTube, né, Ferraz? O pessoal amou a palestra, tá? Então, nós aqui também, a gente ouviu muita coisa boa e nos fez refletir, né, sobre o nosso dia a dia, e certamente cada um de nós saiu com alguma coisinha, né, no coração aí ardendo para colocar em prática, viu? Amém. É verdade, eu sei que em muitos lugares aí a gente está isolado ainda socialmente, né? Mas que bom que parabenizo aí pela iniciativa, né, de nós estarmos discutindo a música na igreja, né, esse momento importante, aproveitar, né, esse isolamento social de muitos lugares para que a gente possa estar discutindo esse assunto tão importante. E para finalizar, né, Deus deixou essa arma conosco, né? Deus nunca, na Bíblia, ele deixou ninguém desarmado, né? Então, Moisés chegou lá na beira do mar, né? E agora, assim, o que eu faço? Moisés, olha na tua mão aí, né? A mesma coisa Davi, né? Ele não foi inventar o gigante de mãos vazias, ele tinha ali uma funda, né? E Deus faz isso com a gente, e ele deu essa arma para nós, né? Que talvez você não seja alguém que prega a palavra, né? Mas você tem um dom, é o seu instrumento, é a sua batuta da regência, é essa arma, o seu instrumento, a sua batuta, ou a sua voz, ou mesmo a sua oração, é a sua arma. Então, Deus vai requerer de nós, né? Então, essa troca de conhecimento, ela é muito importante para que a gente possa afiar nossas armas, né? Para não sermos vencidos pelo inimigo, né? Já que essa é a arma que nós recebemos, vamos lapidar ela da melhor forma possível, né? Deus abençoe a cada um de vocês aí que ficaram até o final, né? Foi uma bênção, um prazer para mim. Obrigado, pastor, aí pela sua presença, muito me honra. Amém. 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 Deus Deus te abençoe. Amém. Irmãos, aí agora eu vou fazer o papel do porteiro aqui, né? Fiquem à vontade aí, mas já estão liberados. Não vou apagar a luz.